Feliz sábado a todos. Que bom estarmos aqui juntos nesse sábado agradável, não está calor, não está frio. A chuva deu um tempinho, né? Podemos nos reunir aqui com tranquilidade. Já aprendemos muito. Eu devo confessar que a mensagem do James foi muito rica para mim. Eu aprendi muita coisa ali. E eu até comentei com a minha esposa aqui que se o que o James falou não fizesse nenhum sentido, o projeto deles não teria essa prosperidade toda, né? Não estaria aí espalhado pelo mundo e trabalhando em harmonia com a igreja. Então, pela experiência que eles têm e tem funcionado, a gente sabe que está certo o que ele está dizendo. E me ensinou muita coisa em relação a essa questão do nosso relacionamento uns com os outros, com a liderança da igreja. Eu acho isso de suma importância. Somos um povo só, certo? Então temos que nos unir para concluirmos a obra que o Senhor nos deu. Bom, eu queria convidar os irmãos a meditarem num assunto que é de suma importância. Eu queria convidar os irmãos a abrirem a Bíblia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. É um texto bastante conhecido. E o verso 16. Primeiro Timóteo, capítulo 3, verso 16. Nós vamos ler o texto, mas eu vou convidar os irmãos a curvarem a fronte mais uma vez, que a gente vai pedir assistência do Espírito Santo. Vamos orar. Querido bom Pai que está nos céus, mais uma vez abrimos a Tua palavra. O Senhor nos conhece, temos limitações, mas pelo poder do Teu Santo Espírito, nos ajude a entender aquilo que vamos estudar. Que o Senhor possa abrir o nosso coração, acalmar o nosso espírito e que possamos ouvir unicamente a Tua voz a falar por meio da Tua revelação. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16 diz assim: E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Foi justificado no Espírito, ou seja, foi declarado justo, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Eu vou pedir permissão aos irmãos, nós vamos projetar os demais textos para a gente poder ganhar tempo. Eu falo um pouco rápido, e a minha esposa às vezes me controla ali, porque nós vamos construir um raciocínio e eu preciso de um certo dinamismo, então nós vamos projetar os próximos textos. Eu não sou pastor, não sou teólogo, na verdade a minha formação é em matemática, então tudo a ver, né? Então, quando eu estudo um assunto, tem que fazer sentido para mim. E outro detalhe, eu sempre tive muita dificuldade a minha vida inteira com temas muito subjetivos, filosofia, sociologia, psicologia, eu sempre tive dificuldade. Então, muitas vezes, algumas coisas que eu vou aprendendo com os irmãos, com pastores, com líderes da igreja, eu preciso muitas vezes traduzir para mim mesmo de uma forma simples. E é isso que eu vou tentar fazer no tema que nós vamos tratar hoje. É um tema complexo, amplo, mas eu quero tratar desse tema da forma mais simples possível, que é assim que eu consigo compreender essas coisas. A Bíblia acabou de nos dizer que aquilo que envolve o plano da redenção sempre estará envolto em algum mistério, para mentes finitas como a nossa. Nossa mente é muito pequena. E o plano da redenção ele tem várias fases, vários aspectos. E um dos aspectos mais surpreendentes, uma das fases mais surpreendentes, na minha opinião, a mais surpreendente e gloriosa e maravilhosa, é a encarnação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Isso é um mistério grande demais para mim. Eu sei que para vocês também. E nós vamos passar quanto tempo estudando isso? A eternidade. Nós vamos ocupar nossa mente disso durante toda a eternidade. E muitos de nós já estamos ocupando a nossa mente já nessa terra. E isso é bom. Exato. Não é suficiente, mas é necessário. Muitas pessoas têm perdido o sono nessa terra por causa desse tema. Mas então significa que nós não devemos estudar esse tema porque é um mistério? Não. Tem algo revelado para nós? Sim. E nós precisamos nos dedicar a esse estudo. Veja que interessante o que o irmão White escreveu a respeito. A humanidade do Filho de Deus é tudo para nós.
É a corrente de ouro que liga nossa alma a Cristo e, por meio de Cristo, a Deus. Isto deve constituir o quê? O nosso estudo. É campo frutífero que recompensará o pesquisador, que cave de que forma? Fundo, em busca de verdades ocultas. Então é um maravilhoso mistério. Vamos nos ocupar dele por muito tempo. Diante disso, a profetisa Ellen White nos dá um conselho, na verdade uma advertência muito séria, e é esta: seja cuidadoso, extremamente cuidadoso, em como você considera a natureza humana de Cristo. Então devemos estudar o assunto, sim ou não? Sim, mas de que forma? Com muito cuidado, porque quando entramos nesse tema, estamos pisando em lugar sagrado, santo, misterioso também. Quando fala de pisando em lugar sagrado, vocês se lembram de quem? Moisés. Moisés, quando entrou naquele lugar, o lugar era sagrado em si mesmo? Não. Mas a presença de Deus tornou aquele lugar santo e Deus disse o que para ele? Tira as sandálias dos seus pés. O Espírito de Profecia comenta o seguinte: quando abordamos este assunto da humanidade de Cristo, bem faremos em levar a sério as palavras dirigidas por Cristo a Moisés junto à sarça ardente. Então, quando vamos estudar esse assunto, nós temos que tirar as nossas sandálias, porque vamos pisar em terra santa. Isso é extremamente sério. E essa atitude de Moisés de tirar a sandália dos pés representava o quê? Era uma atitude de reverência e uma coisa muito importante. Veja, devemos aproximar-nos deste estudo da humanidade de Cristo de que forma? Com a humildade de um discípulo. Significa então que nós devemos evitar uma coisa, e isso se chama arrogância, presunção. Então devemos estudar isso de que forma? Com humildade. De que forma então eu posso demonstrar arrogância? Primeiro, me recusando a dialogar. Isso é um problema ou não é? Não, eu já tenho minha opinião formada, não quero ouvir nenhuma outra opinião sobre o assunto. Ponto. Isso é arrogância. A outra forma que eu posso demonstrar arrogância, aceitando o diálogo, mas sendo desrespeitoso, grosseiro, irônico, sarcástico. Isso é um grande problema. A outra forma de mostrar arrogância, quando eu desprezo as ideias dos outros em vez de examiná-las. Isso é arrogância ou não é? Temos que examinar. Quarta forma de demonstrar arrogância, quando eu me convenço que eu já sei tudo. Que eu sou uma autoridade acima de quaisquer questionamentos. Ou seja, quando a minha compreensão do assunto eu considero como sendo inquestionável. Ponto final. Eu sou autoridade nisso. Isso é arrogância. Irmãos, deixa eu abrir um rápido parênteses aqui. Nós não vamos abrir espaço para a gente debater esse tema aqui. Tá claro? Então eu vou contar com a compreensão e a colaboração dos irmãos. Nós vamos expor um estudo aqui. Mas no dia a dia aqui, nós estaremos à disposição para bater um papo. Não tem problema nenhum. E pode ser que alguém se aproxime de mim e fale: Leandro, eu não concordo muito bem com algumas posições suas, eu tenho uma posição diferente. E pode ser que você me mostre algo que eu nunca tinha visto antes, sim ou não? E quando eu me deparo com isso, o que eu faço? Opa, esconde esse texto debaixo do tapete aí, depois a gente resolve. Isso? Não, eu tenho que ouvir. Há pessoas que podem se aproximar de mim, fazerem uma pergunta e, irmão, eu não tenho uma resposta para te dar nesse momento. E é vergonhoso isso? É o contrário. É uma atitude extremamente nobre dizer não sei. Algumas pessoas podem pensar assim: bom, eu vou pegar esse menino, eu vou fazer uma pergunta para ele, vou fazer ele passar vergonha, ele não vai ter resposta. E eu pergunto: desde quando não ter resposta é motivo de vergonha? É nobreza você dizer: eu não sei. Então nós vamos estudar esse tema pensando nesse pano de fundo, a humildade. Nós vamos estudar esse tema por quanto tempo? Pela eternidade. Então nós não sabemos tudo. Na verdade, a gente pode dizer, né, André, que a gente não sabe nada ainda desse tema. Mas a gente deve estudar algumas coisas que nos foram reveladas a respeito. Outro detalhe. Quinto ponto, como eu posso demonstrar arrogância? Demonstrando um espírito combativo e não compreensivo. A gente precisa acabar com a guerra entre nós. E precisamos conversar, dialogar, trocar ideias. Eu vou fazer apenas uma palestra sobre isso, mas dividido em 3 partes, ok? Vão ser 3 partes durante o dia. E eu apelo aos irmãos que não tirem nenhuma conclusão antes de concluir a 3ª parte, ok? Ouça tudo.
analise, examine. Como eu disse, a minha formação é na área de matemática. Então, eu investigo tudo e eu peço que vocês façam mesmo. Investiguem, examinem. Certa vez, Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos e essa pergunta ecoa até os nossos dias. Veja qual foi. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Alguns diziam que ele era Elias, outros diziam que ele era João Batista, ou Jeremias, ou algum profeta. No decorrer do tempo, outras teorias a respeito de Cristo surgiram. Por exemplo, algumas pessoas acreditavam que Cristo ele era um ser humano comum, como qualquer outro, mas ele viveu uma vida tão estritamente obediente à lei de Deus, de uma forma tão perfeita, que ele acabou sendo adotado por Deus, como seu filho. Essa corrente recebeu um nome. Qual foi? Adocionismo. Existia uma outra corrente também que dizia assim, Deus ele não pode se tornar um ser humano, isso é impossível, isso é um absurdo. Então Cristo veio a essa terra aparentando ser um ser humano. E essa corrente também recebeu um nome, chamava-se docetismo. Então várias correntes no decorrer do tempo foram surgindo a respeito de Cristo e de sua humanidade. E no meio adventista surgiram duas correntes também, que tem causado grandes problemas e grandes conflitos entre nós, sim ou não? Que duas correntes foram essas? Pré-lapsarianismo e pós-lapsarianismo. O que significa isso? Bom, lapso significa erro, falha, queda. Então, há um grupo que defende que Cristo veio a esta terra com uma humanidade como a de Adão antes do lapso, antes da queda de Adão. Por isso, pré-lapso, pré-lapsariano. Outros creem que Cristo veio com uma humanidade semelhante à de Adão depois do lapso, depois da queda. Por isso, pós-lapsariano, ok? Então, essas são as duas correntes que temos hoje. E eu pergunto uma coisa. Esse tema tem sido muito debatido? Sim ou não? Nos últimos anos? Não, pode deixar. Obrigado. Ah, tá tampando aqui? Ah, não é a Bíblia não, é aqui, ó. É a pontinha do púlpito aqui, ó. Mas acho que não vai atrapalhar não, acho que vai dar certo, né? Tá, dá para enxergar tranquilo. Bom, então essas duas correntes surgiram em nosso meio. Só que Cristo, ele dirige uma pergunta direta a cada um de nós. E a pergunta que ele faz é, tudo bem, existem correntes aí que dizem que eu sou João Batista, Elias, Jeremias, profetas, etc. Mas a pergunta que Cristo faz é, e vós? Quem dizeis que eu sou? Essa pergunta é para quem? Para mim. E vós? É como se Cristo dissesse, qual é a tua visão, qual é a tua opinião a respeito da minha natureza? A respeito de quem eu sou? O que eu represento para você? E eu queria fazer uma proposta aqui para vocês. O Uriel já deu uma introdução ontem. A proposta é a seguinte, vamos deletar da nossa mente, vamos esquecer pré-lapsarianismo e pós-lapsarianismo. Por quê? Existem algumas razões. Primeiro, porque essas expressões elas são inadequadas para sintetizar o Deus homem. São inadequadas. Não é capaz de comportar Deus em um rótulo, ok? Segundo ponto, porque esses dois rótulos fazem com que os textos de Ellen White briguem entre si, como se estivessem se contradizendo. Isso é um grande problema. Outra razão para a gente deixar isso de lado, esses rótulos, eles acabam polarizando a igreja. E sabe qual é o resultado? Formam-se dois grupos que muitas pessoas ficam tão obstinadas e obcecadas com aquele rótulo que elas não conseguem enxergar que os dois grupos têm mais coisas em comum do que em divergência. Então tem um monte de coisa que há um conflito e que não precisa ter, porque já é comum. Mas esses rótulos, como o Uriel bem disse ontem, a gente pega um rótulo e esse rótulo muitas vezes vem com uma série de coisas embutidas ali que a gente não percebe. Então é inadequado. Eu, por muitos anos, fugi desse assunto. Duas razões. Primeiro, porque eu sempre fui muito questionador, meus pais sofreram muito comigo. Foi difícil para eles. E eu procurava um pré-lapsariano e questionava algumas coisas. E eles olhavam para mim e falavam assim, você é dissidente perfeccionista. E então eu ia para outro grupo, os pós-lapsarianos, e fazia questionamentos, porque, de verdade, eu queria entender. Algumas coisas não estavam batendo, dos dois lados. E eles olhavam para mim e falavam, você é político institucionalizado, você quer acesso aos púlpitos. E eu ficava assim, mas gente, não é isso. Eu só quero realmente entender.
precisa fazer sentido para mim e ainda não está fazendo. Então vamos deixar essas coisas de lado. Essa polarização atrapalha o diálogo. Agora, a gente tem que reconhecer uma coisa, irmãos. Tem gente sincera nos dois grupos? Sim ou não? Sim. E a gente precisa evitar essa tendência. Eu tenho a minha posição. Se a sua é diferente da minha, você é herege, você está corrompido, apostatado. A gente precisa parar com isso. Porque tem gente sincera dos dois lados, nos dois grupos. Então, resumindo, eu creio que é mais produtivo se a gente deixar esses rótulos de lado e nós estudarmos todas as características da divindade, ou melhor, da humanidade de Cristo que nos foram apresentadas pela Bíblia e pelo Espírito de profecia, em vez de engessar Jesus em A ou B. Então vamos analisar um contexto geral. Outro cuidado que precisamos ter, isso é muito importante. Ao estudarmos a natureza de Cristo, o padrão para estudarmos não pode ser eu. Entendem? Nós muitas vezes queremos usar o ser humano como padrão para definir a natureza humana de Cristo. A questão não é o quanto Cristo era igual a nós, a questão é o quanto nós podemos ser como ele. Esse é o foco, é Cristo que é o foco, não é o ser humano. Então vamos estudar todos os aspectos relacionados à humanidade de Cristo naquilo que nos foi revelado. Todo mundo concorda aqui que Jesus foi e sempre será Deus, sim ou não? Todos concordamos. E a Bíblia confirma isso quando diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, quando Cristo esteve na terra, a divindade não foi removida dele, a divindade não foi substituída pela humanidade. Cristo, ele continuou com a sua divindade permanentemente em toda a sua vida na terra. E vocês vão ver por que essa convicção é importante, para a gente entender algumas coisas mais para frente. Portanto, em relação a Deus, a Bíblia diz que Cristo era igual, certo? Agora, em relação ao ser humano, o que a Bíblia diz? Veja. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Eu peguei esse termo e fui buscar nos originais gregos, porque isso me intrigou muito. No português, semelhante não é igual, certo? Mas o que o autor quis dizer quando escreveu esse texto? E eu me deparei com um texto que parecia, para mim, resumir esses dois aspectos de Cristo. O texto é esse aqui, ó. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não exigiu seus direitos de divindade. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Isso aqui me intrigou. E eu percebi que no original grego, a palavra que foi traduzido como igual, é realmente igual, o mesmo. Mas a palavra traduzida como semelhante, homoioma, eu não sei pronunciar essas coisas, mas é como está escrito, significa uma analogia básica e não uma cópia exata. Isso me chamou a atenção. Mas espera aí, se Cristo, então, no seu aspecto, na sua natureza humana, não era uma cópia exata do ser humano, então ele deve ter características iguais a nós e características diferentes. Foi a conclusão que eu cheguei nos meus estudos, na minha investigação. Interessante que um outro texto me ajudou a chegar a esta conclusão, e foi esse aqui. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Qual foi o meu pensamento ali? Espera aí. A nossa morte e ressurreição será igual à morte e ressurreição de Cristo? Não. Então, há algo de diferente. Agora, minha pergunta era, peraí, mas não tem como ter algo diferente de Cristo, entre Cristo e nós. Porque senão, como é que ele iria nos compreender? Como é que ele iria, viver essa nossa vida aqui, se ele tivesse alguma coisa diferente de nós? E a gente vai ver um pouco a respeito disso mais adiante. Mas eu continuei os meus estudos e percebi uma coisa. Cristo é Deus e homem, sim ou não? As duas coisas. Quantos seres humanos já pisaram nessa terra com essa característica? Nenhum. Só Cristo. Então eu cheguei à seguinte conclusão. Então Cristo é de uma espécie única. E aí a Bíblia me confirmou essa informação quando disse: e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vou eu lá para o grego. O que esse unigênito significa? A palavra grega, monogenes, significa único
dessa espécie. Nunca existiu outro dessa espécie. Veja que interessante o que o irmão White escreve a respeito disso. As duas naturezas foram misteriosamente misturadas em uma pessoa, o homem Cristo Jesus. Este é um grande mistério que não será totalmente compreendido até a transladação. Duas naturezas misturadas. Lembre-se, isso não tem nada a ver com dualismo grego, ok? Não tem nada a ver com isso. Agora tem um ponto importante. Cristo tinha duas naturezas misturadas nele, mas somente uma natureza humana. Está claro esse ponto? Duas naturezas, uma divina e uma humana, mas apenas uma natureza humana. E aqui que está o centro do conflito, sim ou não? Que natureza era essa? Que natureza humana? Era igual a nós? Se era igual a nós, como é que a gente faz em relação ao sacrifício perfeito? Se era diferente de nós, como é que a gente faz em relação à salvação, a copiar o seu exemplo? Então essas coisas me intrigaram por muitos anos e eu me recusava a falar sobre o assunto enquanto eu não tivesse convicção. E alguns podem perguntar, Leandro, você já sabe tudo sobre o assunto? Não, não sei nada. Mas então você tem algumas dúvidas do que você vai falar? Não. Do que eu vou apresentar não tenho dúvida nenhuma e por isso estou apresentando. É a minha convicção. Mas há muita coisa ainda que nós ainda não sabemos. E precisamos avançar neste estudo. Eu pergunto uma coisa. Que tipo de natureza humana Cristo tinha? Veja bem. Adão, antes da queda, era um ser humano? Sim ou não? Sim. Adão, depois da queda, era um ser humano? Sim. Então, antes ou depois da queda, Adão continuava sendo um ser humano. Então, pergunto, qual seria o problema de Cristo ter características de Adão pós-queda e de Adão pré-queda, se antes e depois da queda Adão continuava um ser humano? Isso eu estou reproduzindo as minhas investigações, ok? Que eu fazia ali na minha casa. Agora veja que interessante o que Ellen White escreveu para complicar a nossa vida. Olha só. Ele, Cristo, venceu Satanás na mesma natureza sobre a qual Satanás obteve a vitória onde? No Éden. Eu pensei, bom, parece uma natureza antes da queda. Olha outro texto. Cristo é chamado de segundo Adão. Ele começou onde o primeiro Adão começou. Peraí. Então parece uma natureza pré-queda. Mas eu continuei estudando. E aí vem as dificuldades que Ellen White cria para nós. Veja. A natureza de Deus, cuja lei tinha sido transgredida, e a natureza de Adão, qual a natureza de Adão? O transgressor, encontraram-se em Jesus. E eu pensei, peraí, irmão White, decide. Olha um outro texto. A grande obra da redenção só poderia ser efetuada pelo Redentor ao tomar o lugar do Adão caído. Aí eu falei, não é possível isso. Vocês entendem, irmãos, porque essa discussão é vazia? Nós temos que ignorar esses rótulos e começar a estudar todos os aspectos que estão envolvidos na natureza de Cristo? Porque tem texto para corroborar todos os dois lados, sim ou não? E nós precisamos investigar o que isso significa. Eu gosto muito de investigar etimologia, a origem das palavras que são usadas na profecia e na Bíblia. A gente poderia usar aqui vários textos que, olhando superficialmente, parece que estão em contradição uns com os outros. Isso criou problemas para mim por muitos anos. Por isso que eu não vou tocar nesse assunto agora, porque está complicado entender isso. Ou Ellen White estava confusa, escreve uma coisa, escreve outra. Ou então, Cristo, em sua natureza humana, tinha traços de Adão pré-queda e traços de Adão pós-queda. Então a gente pode concluir o seguinte. Humanidade como a de Cristo só existiu uma vez na história. Segundo ponto. Se sua humanidade foi semelhante à nossa e não igual, como a Bíblia deixa muito claro, então deveria ter aspectos iguais e aspectos diferentes. Agora, essas diferenças não poderiam representar vantagens em relação a nós, no que diz respeito à transformação de caráter e vitória sobre o pecado. Vocês concordam comigo? Não poderia ser vantagem. Foi. Nós vamos estudar isso durante o dia. Como é que isso aconteceu? Agora veja o seguinte. O que nós precisamos ter em mente aqui é Cristo, ele precisava ser igual a nós para nos compreender, para nos socorrer e para ser o nosso modelo. Certo? Mas Cristo precisava ser diferente de nós para ser o nosso Salvador. Isso nós precisamos entender.
E nós vamos entender durante o dia o que ele tinha igual e o que tinha diferente. Obrigado. Eu quero usar uma analogia. Eu, como da área de exatas, eu gosto de analogia, porque ajuda a gente a entender algumas coisas. E lembre-se que uma analogia, ela nem sempre tem aplicações literais para todos os pontos, ok? Inclusive as parábolas de Cristo, nem tudo você pode aplicar literalmente, porque criava-se um cenário, e nem todos os detalhes, né, têm uma aplicação literal. Bom, a analogia é a seguinte. Imagine que eu e Isaac estamos ali nadando numa praia, e de repente eu e o Isaac começamos a nos afogar. A situação começa a ficar complicada. Então, o Isaac grita para mim e fala, Leandro, me ajuda, me salva aqui. E eu digo para ele, Isaac, não vai dar. Mas por que não? E eu respondo para ele, porque eu nado tão bem quanto você. Eu tenho um preparo físico tão bom quanto o seu. Eu conheço as técnicas de resgate tão bem quanto você. Ou seja, a gente está no mesmo barco, não tem como eu te salvar. Então ele diz assim, já sei. Vamos gritar pelo salva-vidas. Vamos chamá-lo. E eu digo para o Isaac, mas Isaac, nós vamos chamar o salva-vidas? Eu não acho que ele pode ajudar a gente. Olha só, nós somos seres humanos. O salva-vidas? Também. Nós somos de carne e osso e o salva-vidas também é. Nós temos sangue aqui nas veias. Se a gente se machucar, sangra. Salva-vidas também. Nós precisamos nos alimentar e tomar água para permanecermos vivos. Ele também. A gente precisa de descanso periódico. Ele também precisa. Nós estamos sujeitos a enfermidades. Ele também está. E aí, o último ponto. Eu falo, Isaac, a gente vai morrer um dia. E o salva-vidas? Também vai. O que isso tem a ver com o que estamos tratando? Todos nós estávamos nos afogando no mar do pecado. E olhávamos uns para os outros e diziam, me ajuda, irmão. E o que o irmão respondia? Tem como te ajudar, eu estou na mesma situação sua. Então o irmão diz assim, eu tenho uma ideia, vamos gritar pelo Messias. Ele está aqui nessa terra. E eu digo, não, ele não pode ajudar a gente. Querem ver por quê? Nós somos seres humanos, irmão. E o Messias? Também. Nós somos de carne e osso. O Messias também é. Nós temos sangue nas veias, nos machucamos e sangramos, o Messias também. Nós precisamos nos alimentar e tomar água para não morrermos, o Messias também. Precisamos de descanso, estamos sujeitos a enfermidades, o Messias também. Irmão, a gente vai morrer um dia. O Messias também. Como é que ele pode nos salvar? Só que o Isaac, quando estávamos nos afogando lá no mar, ele disse assim, é verdade, Leandro, o salva-vidas é igualzinho a gente. Mas tem um detalhe, o salva-vidas é nada melhor. Ele tem um preparo físico muito melhor. E, principalmente, ele conhece técnicas de salvamento. Então, o Messias pode nos salvar? Se ele é igual a nós? Pode. Porque ele tem um detalhe. Ele nada melhor do que nós. Ele enfrenta essa correnteza do pecado muito melhor do que nós. Ele tem um preparo espiritual melhor do que o nosso. E, principalmente, ele conhece como ninguém técnicas de resgate de pecadores. Quando nós olhamos para Cristo unicamente como um modelo a ser copiado, a gente se esquece que Ele é a plataforma na qual a nossa salvação é possível. Lembre-se sempre disso. Por isso eu entendi que Ele precisava ser igual a nós e também precisava ser diferente de nós. Por isso eu creio particularmente que essa disputa pré e pós não está nos levando a lugar nenhum. Aliás, está. Mas não para onde deveríamos estar indo. Precisamos entender quais são as características da humanidade de Cristo que seriam necessárias para que ele pudesse ser exemplo e salvador, sacrifício e sacerdote. Então, Jesus era igual a nós em quê? Era diferente de nós em quê? E naquilo que era diferente de nós, não foi uma vantagem para ele, coisa que nós não podemos ter? Vocês vão entender que não foi uma vantagem. Vamos começar do princípio. A Bíblia diz o seguinte a respeito de Cristo. Está aí o texto? Ah, não, desculpe. Aqui está. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido
do Espírito Santo. Então, nos meus estudos, eu pensei, peraí, eu fui concebido de um homem e uma mulher. Então, eu percebi que logo em sua concepção já havia algo que fugia completamente a qualquer explicação científica e humana. Então, já no seu nascimento, ele era igual a mim? Já tinha algum ponto diferente. E eu estava ali me questionando porque os textos da irmã White martelavam a minha cabeça, eu não conseguia entender isso. Quantas contradições parecem existir nos seus escritos. Por outro lado, o feto se desenvolveu como qualquer um de nós. Jesus nasceu como um bebezinho indefeso, precisou do amparo, do cuidado dos pais. Ele precisou ser amamentado? Sim, claro. Ele precisou de roupas para protegê-lo do frio ou do calor? Ele certamente sentiu algumas dores e desconfortos próprios dessa fase do bebezinho. Agora eu queria abrir um parênteses importante, porque quando falamos de filhos, somos levados a refletir a respeito da grande responsabilidade de quem? Dos pais. Irmãos, esse assunto é de tamanha seriedade e vocês vão entender um pouco melhor por que isso. Existe um risco incalculável quando os pais negligenciam a educação dos seus filhos. Desde quando? A partir de quando? Melhor dizendo, as influências pré-natais, antes do nascimento. Por quê? Veja esse texto aqui, que para mim foi um texto extremamente forte. Eu não conhecia esse texto. A irmã White escreveu assim: as crianças são presas legítimas do inimigo. O que quer dizer legítimo? É algo amparado em lei. Ou seja, as crianças são presas por direito do inimigo. Isso para mim foi muito forte. Por quê? Porque se isso acontece, as crianças são totalmente dependentes de quem? Para quebrar essa corrente? Dos seus pais, né, que são, digamos assim, são Cristo para elas ali naquela fase de bebezinho, antes da fase da consciência. A irmã White continua dizendo assim, ó: as crianças são presas legítimas do inimigo, porque não são súditos da graça, não experimentaram o poder purificador do sangue de Jesus, e os anjos maus têm acesso a essas crianças. Isso é forte demais. É por isso que a irmã White escreve que, em muitos casos de crianças que morrem muito novinhas antes da fase da consciência, ela escreve que a fé de quem salva elas? Dos pais. E o que é fé? Excelente. Submissão. A submissão dos pais a Deus, às ordens de Deus, salva esses bebês. Agora, casos e casos, não vamos entrar nesse termo, porque até Ellen White evitava essa discussão. Não tinha muitas revelações a respeito disso, mas precisamos entender que essas crianças são súditos, são presas, na verdade, legítimas do diabo quando nascem. E eu fiquei me perguntando, será que Cristo nasceu como uma presa, como uma presa legítima do diabo? Veja o que mais. Os pais têm um grande trabalho a fazer nesse sentido, corrigindo e subjugando os filhos, e então trazendo-os a Deus e reclamando sua bênção sobre eles. Pelos esforços fiéis e incansáveis dos pais, e pela bênção e graça rogadas de Deus sobre os filhos, o poder dos anjos maus, então, será quebrado, porque todas as crianças nascem como presas do diabo por direito dele. Isso é forte. Agora, Cristo nasceu nessa condição? Era o que eu estava meditando. Qual é o problema que torna crianças, bebezinhos, presas legítimas de Satanás? Veja a resposta. Permitir que o egoísmo, a cólera e a voluntariedade, a indisciplina, sigam sua direção quando? Nos primeiros 3 anos de vida de uma criança, e difícil será levá-la a submeter-se à sã disciplina. O que esse texto falou para mim nos meus estudos? Que uma criança, ela demonstra egoísmo, cólera e voluntariedade já quando? Desde o nascimento, antes dos 3 anos de idade. E os pais têm que controlar isso, direcionar isso, redirecionar, quebrar essa corrente que as torna presas legítimas de Satanás. Por quê? Porque elas já nascem com o egoísmo. Então, eu concluí que a gente já nasce com isso, porque tem que ser controlado antes dos 3 anos de idade. Eu queria abrir um parênteses aqui e compartilhar com os irmãos uma pesquisa científica que foi conduzida pelo Instituto Max Planck, não sei quantos conhecem, um instituto alemão. E eles... Eu vou resumir aqui, porque essa pesquisa, ela foi publicada um resumo na revista Crescer, se eu não me engano é da editora Globo. E eu vou compartilhar com vocês um trechinho,
e depois um trecho das conclusões do pesquisador, do chefe da pesquisa, que foi publicado na revista Neuron, que é uma revista científica, se eu não me engano, americana. Essa revista aqui está o artigo completo. Quem quiser, ok, pode me pedir que eu envio. E isso foi publicado, então, na revista Crescer aqui no Brasil. Veja só algumas conclusões da pesquisa. Todo bebê já nasce egoísta. A ciência acaba de comprovar o motivo. A área do cérebro responsável por nossos impulsos e pelo autocontrole é extremamente imatura em um recém-nascido e pouco se desenvolve até os 6 anos de idade. Só a partir daí, essa região chamada córtex pré-frontal dorsolateral, aí é para o Paulo entender essas coisas, só a partir daí começa a amadurecer. Os primeiros sintomas de egoísmo e egocentrismo começam cedo e são o quê? Inconscientes. Então, antes da fase da consciência da criança, isso já está se desenvolvendo ali. Ou ela já nasce com aquilo ali. A fase do é tudo meu atinge o ápice quando? Por volta dos 3 anos. Eu tenho dó da ciência, ela ajuda a gente em muita coisa. Mas em relação a uma mulher sem cultura formal nenhuma, chamada Ellen White, a ciência estava sempre 100 anos atrasada. Acabamos de ler o texto da irmã White que ela fala exatamente isso. Agora veja, na própria revista Neuron, essa é a conclusão do próprio diretor da equipe de pesquisa. Olha o que ele diz. Concluímos que o comportamento egoísta em crianças mais novas não é causado por uma falta de compreensão do que é certo e errado. Ele reconhece que elas não têm a compreensão do que é certo e errado, mas não é isso que causa, né, essa questão do egoísmo. Ele diz, mas pela incapacidade de implementar o controle comportamental quando tentados a agir de forma egoísta. Elas não entendem nada do que está acontecendo, mas não é por causa disso. A questão é que elas não têm freios naturais para resistir à tentação de ter comportamentos egoístas, coléricos e indisciplinados. Elas são 100% vulneráveis às tentações. E aí eu pergunto, aliás, eu me perguntava na minha pesquisa, será que Jesus também nasceu assim? Será que ele também nasceu com esse comportamento egoísta natural? E isso teve que ser controlado? Será que ele nasceu como um súdito legal de Satanás? Eram os meus questionamentos. Veja o que mais o Espírito e Profecia fala a respeito. O egoísmo está embutido em nosso próprio ser. Chegou a nós de que forma? Como herança, e foi acalentado por muitos como um tesouro precioso. Veja o que mais ela diz. Temos por herança tendências para o mal. Isso é uma parte do eu que ninguém precisa fazer. Já está aqui, já nasce com a gente. É uma fraqueza do homem acariciar o egoísmo, pois ele é um traço natural do quê? Do nosso caráter. E aqui a gente tem um problema muito sério. Por quê? Porque o espírito de egoísmo é o espírito de Satanás. E é por isso que quando nascemos nós somos presas legítimas de Satanás. Porque já nascemos egoístas. E nos meus estudos eu me perguntava, mas será que Jesus também nasceu nessa mesma condição nossa? Ele também nasceu com egoísmo, o espírito de Satanás? Se eu disser que sim, temos um grande problema. Se eu disser que não, eu terei que admitir que Jesus teve alguma coisa diferente de nós. E era essa a minha investigação. E eu dizia, Senhor, me ajude. Se tinha, me mostre o quê? E me mostre que isso não representou uma vantagem para ele em relação a mim, porque eu quero vencer como ele venceu. Eu quero isso. Irmãos, eu entendi que Jesus não precisava ser igual a nós em tudo, mas apenas no que era necessário. E o que era necessário? Nós vamos ver hoje. Então nós nascemos com o espírito egoísta, e veja o que a Bíblia diz a respeito disso. Todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza o quê? Filhos da ira. Então fui buscar de novo nos originais. Por natureza, natureza inerente, origem, nascimento, composição. Filhos, criança, descendente. Ira, vingança, punição. Então a Bíblia diz que nós éramos por nascimento, estávamos sujeitos ao quê? A ira, a punição, por nascimento. Mas espera aí, Leandro. A gente tem culpa disso? Você está dizendo que a gente é culpado quando a gente nasce e que a gente merece a punição quando nasce? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nós já nascemos passíveis, suscetíveis, sujeitos, aptos para a condenação.
Por isso somos presas legítimas de Satanás. Isso precisa ser quebrado. Eu vou usar outra analogia. E essas analogias eu crio para mim mesmo, para que eu possa compreender bem. A analogia é a seguinte. Imagina que você tem um câncer. Você vive um estilo de vida como Deus pediu. Mas isso nos impede que em algum momento a gente desenvolva alguma enfermidade no mundo que vivemos? Não. Então eu sempre digo que reforma de saúde, a saúde é um presente. A essência é submissão a Deus, independentemente de qual seja o resultado. Submissão. Deus pediu, eu faço. Então, imagine que você tem um câncer, você não sabe disso e você não tem culpa disso, porque você tem vivido dentro dos princípios que Deus estabeleceu. Eu pergunto uma coisa. Se você não sabe, não tem consciência e não tem culpa, significa que o câncer não está ali? O câncer está ali. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não tenha culpa, o câncer está ali e você precisa de tratamento. E aí, no aspecto espiritual, Jesus disse assim, eu vou enviar o Espírito Santo. E ele vai fazer o quê? Convencer vocês de que vocês precisam de tratamento. Porque muitas pessoas até hoje não sabem que precisam desse tratamento. Então não estou dizendo que um bebezinho é culpado. Estou dizendo que todos nós nascemos suscetíveis à condenação. Está ali o problema e precisa de tratamento. E qual é o tratamento? Veja. A santidade de coração e pureza de vida, eis os grandes objetivos dos ensinos de Cristo. Sem essa santidade, o coração humano é o quê? Egoísta, pecaminoso e depravado. Então, qual é a solução para esse câncer? Nós precisamos de santidade. Essa é a solução. Agora, como é que você pode receber essa solução? Existe um grande problema para nós, que é esse aqui, ó. Homem algum recebe santidade como direito de nascimento. A gente nasce com santidade? Não. A gente nasce com o quê? Egoísmo. E nós precisamos receber o quê? Santidade. Precisamos do tratamento para esse problema que temos. E aí eu me perguntava em meus estudos, Cristo também se enquadra nessa característica? Nasceu egoísta, não herdou santidade no seu nascimento, e ele também precisa de um tratamento? E eu me perguntei, mas se Jesus precisa do tratamento contra esse câncer, quem é que vai tratar dele? Porque eu preciso dele para tratar de mim. Então eu entendi o perigo que é engessar Cristo apenas como um modelo, como um exemplo. Porque ele é mais do que isso. Ele é o Salvador. Então ele precisava ser como nós para ser exemplo, mas para ser Salvador ele precisava ser um pouco mais do que nós. E nós vamos entender, irmãos, isso aqui é muito lindo. Não representou vantagem nenhuma para ele. Na verdade, aquilo que nós passamos, a gente fala assim, não, mas se fosse assim, Jesus não entenderia a gente. Irmãos, a gente é que não entende ele. A gente não faz ideia do que ele passou e vocês vão ver durante esse dia. Então veja, precisamos da santidade. E eu me perguntei, e Cristo? Veja o que a Bíblia responde, nós já vimos. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então eu pergunto, Cristo, ele recebeu essa santidade quando? Ele já nasceu assim. Ele já foi declarado justo, ele já foi declarado santo antes de nascer. Você e eu somos declarados justos pelo sangue expiatório de Cristo. Cristo foi declarado justo, como nós vemos no começo, porque ele era em si mesmo. Isso não é igual a nós. Olha um outro texto. Diz assim, não houve um só ato egoísta em toda a sua vida. Então pense comigo. Antes da fase da consciência ali, nos primeiros anos de vida, eu manifesto comportamentos egoístas, sim ou não? Até a ciência hoje confirma o que Ellen White já disse muito tempo atrás. Mas a irmã White escreveu que quantas vezes Cristo demonstrou um ato egoísta? Nunca, nenhuma. Então, eu concluí que mesmo na fase de inconsciência, como um bebezinho ainda, Cristo nunca teve uma demonstração de egoísmo. E eu pensei, mas isso não é igual a mim. Mas se não é igual a mim, então foi uma vantagem para ele, que eu não posso ter. E aí, nós vamos falar sobre isso. Aguentem. Veja, isso aqui é muito interessante. Com profunda solicitude, observava a mãe de Jesus o desenvolvimento, obrigado, das faculdades da criança e contemplava o cunho de quê?
perfeição no caráter de uma criança. Irmãos, eu tenho quase 40 anos de idade e não consigo esse negócio aí. Ó. Eu estou na busca, eu estou na luta ainda. Jesus, ele tinha a perfeição do caráter quando? Na infância. Como é que ele conseguiu isso? Porque ele nasceu assim. Porque ele sempre foi o grande eu sou. Mas, Leandro, então isso é vantagem para ele. Eu não sou assim. Vocês vão entender que isso aqui, na verdade, foi o que proporcionou uma aprovação muito mais severa do que a nossa. Exatamente essa característica. Por isso ele pode nos compreender. Nós vamos entender bem essa questão das tentações, como é que isso funciona, como funcionou na vida de Cristo. Então Jesus tinha um caráter perfeito na infância? Sim. E para nós? O processo de santificação é um processo que dura quanto tempo durar? A vida. E ele já tinha isso na infância. Não pode ser igual a mim. Então alguém poderia questionar assim, não, mas espera aí. Se era assim, não podia ser tentado por Satanás? Irmãos, me responda uma coisa. Quando foi que Adão foi tentado? Quando era assim. Quando tinha uma natureza moral, pura, santa, perfeita. Foi tentado. Por quê? Para que alguém seja tentado, não precisa ter inclinações para o mal. Nós vamos trabalhar isso melhor na próxima palestra. Ele só precisa ter o quê? Inclinações. E vocês vão entender isso. Inclinações. Porque existem inclinações para o mal e inclinações para o bem. Me responda, Satanás pode me tentar com as minhas inclinações para o bem? Sim ou não? Sim, a arte do engano está aqui. Então nós vamos entender mais adiante. Por isso ele suportou provações muito maiores que as nossas. Ele compreendia as tentações de quem? Das crianças, pois suportou suas tristezas e provações. Que provações foram essas? Nós vamos ver. Agora eu pergunto para a gente meditar e para podermos encerrar aqui. Jesus suportou as provações e tristezas de crianças também. Significa que Jesus foi tentado a roubar o brinquedo do amiguinho? Significa que Jesus foi tentado a dar um soco no coleguinha? Significa que Jesus foi tentado a manifestar egoísmo? Jesus foi tentado a fazer essas coisas erradas que as crianças fazem? Nós vamos entender isso na próxima palestra. Veja esse texto da irmã White. Não é correto dizer, como fazem muitos escritores, que Cristo era como todas as crianças. Ele não era como todas as crianças. Sua inclinação para a justiça era uma contínua satisfação para os seus pais. Nós não temos inclinação para a justiça nem depois de adulto. E Jesus tinha inclinação para a justiça quando criança. E foram nessas inclinações para a justiça que Satanás o tentou. E vocês vão entender bem em detalhes isso. Olha o que mais. Ninguém, ao olhar para o semblante infantil, radiante de animação, podia dizer que Cristo era exatamente como as outras crianças. Inclinação para a justiça. Irmãos, as nossas inclinações para o mal, elas produzem uma luta constante contra nós mesmos. Sim ou não? É uma luta constante diária. Porque para nós fazer o mal é natural. Mas para Jesus era natural o quê? Fazer o bem. O bem nós vamos entender. Desde o dia que ele nasceu. Como ele pode ser assim? Alguns têm uma resposta e dizem, domínio próprio. Ele dominou as suas más inclinações. E eu pergunto, como um bebê de 6 meses domina as suas inclinações para o mal? Como alguém antes da fase da consciência consegue escolher o bem e rejeitar o mal? Não tem como. Porque ele é vulnerável às tentações, como até a ciência diz, não tem controle para isso. Então precisamos entender, deve ter algo diferente em Jesus. E apenas no início da sua vida, eu particularmente identifiquei alguns pontos que eu não sou assim. E eu não fiquei chateado e preocupado com isso. Porque ele precisa me salvar. Não tem problema se ele tem alguma coisa melhor do que eu. Ele precisa ter. Porque ele tem que me salvar. Não só me dar um exemplo. Então eu pergunto para nós fecharmos. Eu vou fechar com uma pergunta para a gente continuar só na próxima palestra. A pergunta é: Jesus teve inclinações, propensões, tendências e paixões como nós temos? A resposta é sim e não. Sim e não. Como isso? Nós vamos entender na próxima palestra.
A gente pode concluir com uma oração, Sofia? Podemos concluir? Tem alguma atividade agora, um intervalo? Vai ter um louvor agora? Mas eu queria convidar os irmãos a gente fechar esse momento com uma oração, pedindo mais uma vez que o Espírito continue trabalhando na nossa mente. Podem permanecer assim como vocês estão? Curva a sua fronte. Querido meu Pai que está nos céus, nós te agradecemos imensamente por esse grande mistério, Senhor. A gente não consegue entender plenamente isso. Mas tudo bem, Senhor. O Senhor sabe o que faz. Por isso é submissão, por isso é fé. A gente não precisa entender todos os seus planos. A gente apenas se submete. Faça o que o Senhor quiser fazer. E a gente sabe que é o melhor. Senhor, obrigado porque mesmo em meio a tantos mistérios, o Senhor nos revelou algo. E acima de tudo te agradecemos. Porque o Senhor providenciou um Salvador. Nós precisamos disso, Senhor. O Senhor sabe. Por isso eu te peço, desperta-nos, acorda-nos, para que possamos assumir ou reassumir todos os dias os nossos compromissos com o Senhor. Para que um dia possamos dizer como o apóstolo Paulo, não sou eu mais quem vivo, é Jesus que está vivendo em mim. E, Senhor, esse é o sonho de todo cristão, ser como Jesus. Por favor, derrama o teu Espírito sobre nós, nos faça como Jesus. Continua abençoando toda essa programação, pedimos e agradecemos, em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.